Olá, bom dia. Há alguns anos o Poder Judiciário do Maranhão tem inovado e buscado novas alternativas no sentido de alcançar mais a população e tornar mais eficiente o trabalho que ela oferece. Entre eles nós temos a plataforma digital, por exemplo, que já tem um bom nível de aceitação. Mas é sobre essas e outras alternativas que o Poder Judiciário está utilizando que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre isso, o doutor Alexandre Abreu, que é o juiz coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Elda. Bom dia a todos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É um prazer. É um prazer recebê-lo também. Obrigado. A gente está falando nessas alternativas que o judiciário está usando. A gente reclama tanto do judiciário que é devagar, vai quase parando, tem coisa que fica muito tempo engavetada. Essas alternativas que a gente já vai falar quais são, elas têm dado os resultados que vocês esperam, Alexandre? Bom, Elda, é muito importante que a gente reconheça que o reclame social é legítimo. Claro. O judiciário, indiscutivelmente, está em débito com a sociedade. Está em débito com a sociedade porque criou a imagem de que o primeiro lugar para a solução dos problemas é no judiciário, dentro daquela estrutura que realmente, diante da sua formalidade, diante da sua burocracia, nunca consegue dar ao cidadão a resposta no tempo que era o esperado. As pessoas hoje, em tempo de modernidade, em tempo de internet, tem um desejo de que tudo se resolva muito rapidamente. E a estrutura burocrática do judiciário ainda não consegue atender a essa expectativa social. E é necessário que a gente, então, dê à sociedade outros mecanismos, outros meios, outras portas, onde ela possa encontrar com dinamismo, com facilidade, com a comodidade da casa mesmo, para poder buscar a resposta desses problemas. Isso é bom, né? Porque você está falando, a gente quer tudo para ontem. A gente aprendeu agora com a rapidez das mídias sociais, do sistema eletrônico, que a gente pode ter tudo à mão a qualquer hora. Pode comprar rapidamente sem ir na loja, pode pagar contas sem ir no banco e muito mais rápido. A gente esperava essa resposta do judiciário. É claro que não vai funcionar desse jeito, né? Mas a gente pode dizer que nesse quesito a gente já avançou muito, né? Muito. O que nós percebemos, Elda, e isso é importante a gente destacar, que grande parte das dificuldades que são trazidas ao judiciário é fruto de uma má comunicação. As pessoas ainda não conseguiram expressar os seus desejos ou ouvir do outro como as respostas podem ser alcançadas. Então, o instrumento da virtualização introduzido no judiciário há mais de 2 anos vem permitindo o diálogo entre as partes, fazer com que aquele que reclama e aquele que se obriga possam encontrar uma resposta que compatibilize em tempo oportuno os desejos de todos. E isso faz com que o judiciário fique mais livre para demandas que só a ele cabe resolver. Verdade, é como o senhor disse, todo mundo se acostumou a buscar primeiro o judiciário. Quando tem coisas que não precisam chegar até lá, a gente pode muito bem resolver sem chegar, como se diz, às barras do tribunal, né? Aquela expressão bem pesada. Aí, entre elas nós temos aqui, por exemplo, a plataforma de digital de meditação, essas oficinas que são realizadas também, né? Mas esses são mecanismos ou alternativas que elas ainda não alcançam a população toda, né, Antônio? Infelizmente, Elda, isso daí é um trabalho que nós vemos fazendo continuamente, contando com oportunidades como essa de hoje, de esclarecer à sociedade, ao cidadão, como esses instrumentos estão disponibilizados. Olha só, nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes e apenas 600 mil pessoas estão utilizando a principal plataforma de solução de conflitos. Uma plataforma com potencial de atender você 24 horas por dia, 7 dias na semana, em que você não precisa sair de casa para resolver seus problemas. Então, é um instrumento que está em primeira mão e que deveria ser superior ao volume de demandas judicializadas, né? E outros instrumentos que também estão sendo colocados. A oficina a qual você se refere é um instrumento fantástico para demandas familiares. A gente percebe que muitas das demandas familiares necessitam de um diálogo entre as partes, de uma compreensão de responsabilidade. A oficina de parentalidade é uma dinâmica desenvolvida, às vezes, nos próprios bairros, através dos centros
de referência de atenção social, os CRAs, em que as famílias passam a ser orientadas a como questionar e discutir seus problemas de casa e como resolver melhor demandas como visitação, pensão alimentícia, acompanhamento escolar, coisas que a justiça não tem. Indiscutivelmente, a capacidade de perceber cada individualidade de uma família para dar uma resposta. Elas são melhores conquistadas quando pais sentam, dialogam e apontam, olha, vamos fazer por nosso filho isso, vamos fazer pelo futuro dos nossos meninos aquilo. Pois é, cada um sabe a sua realidade, né? Imagine quantos processos a gente evitaria se todo mundo tomasse conhecimento dessas situações. Cada um faz parte de uma oficina como essa. Você imaginou como seria para a justiça o resultado disso? Não ia ter nem questão na justiça sobre isso, cada um sabendo suas limitações, seus direitos, seus deveres. E a gente tem preocupações de várias ordens. Olha só, um problema que hoje nos assusta terrivelmente. Nós estamos começando a viver um envelhecimento da sociedade. E esse envelhecimento da sociedade vem trazendo alguns conflitos. A gente sabe que a pessoa idosa, principalmente aquela que sofre de problemas com lapsos de memória, são pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento com os integrantes mais novos da família. Certeza. A providência que nós apontamos legalmente para essas circunstâncias em que há um aumento de agressividade, de violência, é o distanciamento do lar. Então imagine, eu tenho uma pessoa idosa que precisa de medicamento, de cuidado, de atenção e tem uma convivência conflituosa. Se a solução for tirar de casa aquele que cuida do idoso, como é que nós vamos cuidar dessa pessoa? Aonde que nós vamos abrigá-la? Então, dentro desse universo de rediscussão de tratamento de conflitos, uma preocupação muito grande é como fazer com que o convívio na comunidade, vizinhança, idoso, familiar do idoso, se interajam para fazer uma convivência mais harmônica. Lembra aquela história da mãe que saía para fazer compras e deixava a criança menor com o vizinho? Nós começamos a perceber que essa convivência comunitária passa a ser importante também para a vivência com o idoso. E é uma nova linha de investimento do judiciário. Com toda certeza. Sobre tudo isso, nosso papo está muito bom, mas eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta para continuar falando sobre esse assunto que interessa a todo mundo. É um minutinho só. Voltamos para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre esses assuntos que interessam a todo mundo, né? Idoso. Essa é uma questão que preocupa muito vocês? Muito. Elda, a gente tem que perceber que o compromisso do judiciário com a sociedade, ela vai, e nós assistimos muito interessante as questões, até mesmo antes do nascimento. E o envelhecimento social é um fenômeno que merece nossa atenção. A preocupação com a boa vivência, com a sociedade humanizada, passa pelo tratamento em todos os momentos da vida. A pessoa idosa, que é uma população gradativa no Brasil, ela ainda tem muitas dificuldades. Nós não temos ambientes adequados para ela, nós não temos uma estrutura adequada. Recentemente conseguimos uma aprovação por lei de uma nova graduação. Nós temos o idoso a partir dos 60 e o idoso preferencial a partir dos 80, ou seja, já temos até o super idoso, né? O idoso com mais linha de atenção. Pois é, porque com o aumento da longevidade, né, a expectativa de vida cada dia aumenta mais, então nós vamos ter idosos agora de todas as idades. Uma resposta muito clara é vaga de estacionamento. Nós temos o estacionamento para o idoso de 60 anos. Antigamente você tinha pessoa de 60 anos dirigindo 2, 3, 4 pessoas. Hoje eles estão lotados e você vê idosos tendo que procurar outro lugar, porque eles já não cabem mais. E olha que você vê agora nos shoppings nos comércios mais construídos mais recentemente, que são muitas as vagas de idosos. Você chega, ou tem muito idoso lá dentro,
Ou tem muita gente ocupando a vaga de idoso. Que né? é uma pena, né? O que é uma pena, é É verdade. falta de respeito significativa. Mas existe realmente essa preocupação. O idoso é uma pessoa que passa a ter alguns cuidados especiais. Não apenas na área da saúde, não apenas na área do pensionamento, da previdência, mas na área do relacionamento social. Eu acho que é o mais grave de tudo. Pois é, você trabalha um isolamento do idoso. Sabe, em muitos lugares você chega e o idoso é aquela pessoa escondida no canto da casa, que ninguém percebe a existência. Aí vale aquela máxima, bota o velho no sol, tira o velho do sol, né? Parece que ele serve para isso. Então, né? E a gente perde uma coisa significativa, Elda. Há um tempo atrás, todo conhecimento era baseado em experiência. E com a tecnologia, as informações, nós descuidamos da experiência e acreditamos que todas as respostas para as nossas questões vêm da novidade. E algumas empresas, isso é bonito de ver, estão apostando exatamente nessa convivência harmônica entre a novidade e a experiência. E às vezes a gente esquece de buscar nas pessoas de mais idade a informação relevante que pode ajudar a gente a enfrentar problemas. É a busca da novidade o tempo inteiro, né? Como se tudo que se viveu não servisse para nada. Pois Precisa é. chegar sempre a alguma coisa nova. Mas através dessas oficinas onde vocês discutem essas relações, essa parentalidade, que é um nome difícil, foi uma coisa muito simples do dia a dia, né? Ela está dando esses resultados, quer dizer, de alguma forma vocês estão evitando que casos como esse, não digo aconteçam, mas que sejam resolvidos mais dentro do âmbito familiar? Bom, em verdade, Elda, a gente já tem a experiência na parte da relação pais e filhos. A parte do idoso, a gente está começando a fazer o investimento. É uma demanda recente. É o novo. O idoso é o novo. Né? E é um novo que chega com sua exigência. Eu costumo dizer, e é interessante essa análise, que a Constituição ela não é um documento escrito, ela é uma realidade vivida. As preocupações, as prioridades sociais passam pela identificação do que clama a sociedade. Então, eu tenho um leque de obrigações constitucionais, mas eles são trabalhados conforme o momento em que a sociedade vive. Então, durante muito tempo, nós tivemos preocupação com o consumidor, com o trabalhador, nós tivemos preocupação com as novas opções de gênero da sociedade, com a autonomia, com a liberdade de expressão. E, de repente, aquela pessoa idosa estava um pouco que esquecida. Era um público que ainda estava buscando seu espaço. Assim como nós começamos a nos preocupar com os encarcerados, assim como nós tornamos relevante as mulheres vítimas de violência, o idoso começou a ganhar o seu espaço de relevância e o seu momento de investimento. E a grande vantagem do judiciário amadurecido é justamente perceber que a solução não é judicial, a solução não é, como as pessoas costumam dizer, canetadas. A solução é diálogo, a solução é reaproximação, é uma sociedade... Não é canetável, é falável. Pois é. Hoje é o diálogo, a conversa. Aí, o senhor falando desse jeito, eu posso imaginar que essas oficinas, elas são assim, vamos dizer... vão mudando ao longo do tempo, à medida que vocês detectam essa necessidade da sociedade. Antes, estou falando, a relação de pais e filhos, a relação do consumidor, eram assuntos que preocupavam naquele momento. Mas essas oficinas vão mudando o tema a partir de situações como essas que são identificadas e que precisam ser trabalhadas? Com certeza. O que nós precisamos perceber é que nós estamos em uma sociedade de amadurecimento. A nossa Constituição ainda é nova, é de 88, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, então ainda estamos amadurecendo. E a partir do amadurecimento, nós vamos aprendendo a lidar com os problemas antigos. Então, se eu consigo, através de um mecanismo como plataforma, atender o consumidor para que ele resolva seus problemas, se eu consigo, através de mecanismos como a mediação e as oficinas de parentalidade, resolver as demandas de família, eu deixo esse público bem orientado, já amadurecido para tomar suas próprias decisões e passo a investir nos públicos novos. No caso, os idosos, no caso,
as sociedades com a mudança dos gêneros, como viver isso, uma preocupação constante, que é a convivência com o estrangeiro, que é um fenômeno que está se tornando cada vez mais demandante de cuidado. Então, a gente tem essa flexibilidade, a gente vai deixando os públicos anteriores bem orientados, bem atendidos, já caminhando com os próprios pés e nos organizando para atender os novos públicos que precisam da atenção do judiciário. Eu gostei muito disso. Nós vamos continuar discutindo isso no próximo bloco, porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta logo. Um minutinho só. Voltando aqui para o nosso último bloco de conversa com o doutor Alexandre Abreu, que cada hora que você vai dizendo uma coisa eu vou ficando mais interessada. É mais ou menos assim, deixa eu ver se eu entendi. À medida que vocês conseguem deixar um segmento, um público, uma demanda, vamos pegar o consumidor, que foi talvez um dos primeiros fenômenos de conscientização de direitos e deveres que se trabalhou. Hoje a gente pode dizer que o consumidor ele está bem esclarecido, ele sabe o que fazer para buscar seus direitos. Ótimo. A partir daí passam a identificar novas demandas que precisam ser trabalhadas. É mais ou menos isso? Isso. Não é abandonando uma, é procurando novos. Não, ao contrário. A gente não está deixando os consumidores esquecidos. Eles primeiro foram formados, começaram a conhecer seus direitos e depois foram deixados a eles estruturas de autodefesa. Então, se nós podemos considerar que os consumidores estão bem guarnecidos, precisamos identificar outros públicos que precisam de cuidado. Nesse novo público a gente pode incluir os estrangeiros, a gente já falou dos idosos, né? Que também é um dos novos... As mulheres, vítimas de violência. Vítimas de violência que também já sabem mais ou menos como se defender, ou como procurar a defesa desses direitos. Agora é hora de trabalhar o quê? Pois então, além dos idosos, eu acho que o que aponta para a gente, o mundo inteiro, e é interessante isso porque a discussão mundial fortalece as ações, é a situação dos estrangeiros. A gente tem alguns países próximos da gente, é o caso da Venezuela, mais distantes, como é o caso da Síria, em que vários brasileiros são descendentes desse público e, portanto, há uma referência de hospitalidade. Nós temos o povo da Bolívia, povo da Colômbia, pessoas que têm dificuldades, que têm dificuldades nos seus países de origem e que buscam a vinda aqui. E quando chegam aqui, é claro, encontram-se com um país ainda com débito com seus nacionais. Então, como conciliar a receptividade quando eu vejo que quem vem de fora vai demandar saúde, vai demandar educação, vai demandar trabalho, que nós já estamos em dívida com o nacional. Com os nossos. Então, a nossa preocupação passa a ser uma convivência harmônica. A gente sabe que algumas políticas não são do judiciário. Não é o judiciário que deve definir como vamos trabalhar essas pessoas, acomodar, dar emprego. Mas é o judiciário que deve investir numa sociedade de diálogo, numa sociedade de acolhimento. Eu tenho que parar de trabalhar a questão como uma solução apenas de punição, de criminalização e buscar uma nova modalidade de convivência. É o que nós chamamos de justiça restaurativa, em que nós trabalhamos a pessoa que, por circunstâncias como essas que nós observamos, acabou entrando em conflito de violência com idosos, com mulheres, com estrangeiros, com índios ou outras categorias fragilizadas, e não trabalhar uma segregação, que a gente já percebeu que essa segregação só aumenta a violência, mas só uma rediscussão, uma compreensão do que vive o outro, para que eu, mesmo que discorde dele sobre alguns aspectos, o respeite.
Então, essa é uma nova postura de atuação do judiciário. É isso que está me chamando a atenção, é exatamente isso que eu estou percebendo. Quando a gente pensava no judiciário, a gente pensava naquela pessoa lá, naquele órgão lá em cima, e a gente ficava aqui embaixo recebendo as ordens, as canetadas, como o senhor falou. Você que falou, as canetadas, as decisões que fossem tomadas lá para resolver conflitos que a gente tinha buscado ajuda. Hoje, a gente pode dizer que esse órgão desceu, ele está aqui junto com o povo, está tentando resolver de uma outra forma a situação que antes era resolvida de forma demorada, através das canetadas? Pois então, flexibilidade. Essa é a palavra do momento. O ser humano é o único indivíduo, Elda, que a gente encontra no espaço debaixo d'água, no deserto e no gelo. Nós somos flexíveis. O judiciário não pode ser diferente. A resposta para os problemas não é o mesmo. Eu não vou conseguir, de gabinete, resolver todas as questões sociais. Então eu tenho a estrutura, a estrutura de gabinete para cuidar daquilo que no gabinete se resolve. Isso. Mas também tenho que ter as estruturas de rua, que têm a sensibilidade de entender o clamor social, mas tem a percepção de que a resposta pode advir de uma outra forma de trabalho. Não é fechar as fronteiras do Brasil, não é internar os idosos, não é calar os indígenas que nós vamos resolver o problema. Nós temos que ter uma convivência harmonizada, uma tolerância, uma compreensão do mundo moderno e saber trabalhar com essas coisas da forma melhor possível. Por exemplo, se a gente imaginar o quanto que os sírios libaneses importaram no engrandecimento do Brasil, a gente percebe que a vinda do estrangeiro pode trazer culturas novas, tecnologias novas, ciências novas que façam com que a gente evolua. Então eu não tenho que olhá-lo como adversário. Eu não tenho que ver o idoso como alguém que merece ser esquecido, mas alguém com ensinamentos a ser trazido. Eu tenho que compreender que as reservas indígenas são os ambientes com maior índice de preservação ambiental e, portanto, eles representam o fortalecimento da nossa natureza. Se a gente bem observar, a todos aqueles que a gente olha como adversário, em verdade a gente pode trazer deles ensinamentos que vão fortalecer a nossa sociedade. E o judiciário está conseguindo fazer esse papel? Quer dizer, ele já não é olhado com aquela desconfiança, não é nem desconfiança, é com aquele respeito assim, muito... Esse cara é juiz, então tenho que respeitar direitinho. Mas ele pode ser olhado de igual para igual. Vocês estão conseguindo passar essa nova imagem do judiciário para a população? Eu acredito que sim. E nosso grande cartão de visita foram os centros de conciliação. Quando nós criamos ambientes em que a sociedade entra e consegue resolver problemas sem se visualizar sob o manto da autoridade, da formalidade, daquela burocracia demorada, ela começa a perceber que existe uma justiça nova, atenta a seus reclames, receptiva, acolhedora e capaz de ser parceira na solução do problema, não impositiva, o que é muito importante. No momento em que eu percebo que eu sou sujeito ativo na solução do problema, com um apoio de uma estrutura do judiciário, eu começo a perceber que também posso fazer isso, até mesmo sem a presença do judiciário. Isso é um amadurecimento social que vai fazer com que o judiciário não seja esquecido, não seja descartado, mas seja uma ferramenta com uma qualidade maior de atendimento naquilo que só ele cabe resolver. Só uma última pergunta, doutor Alexandre. O senhor se sente, assim, participante desse novo momento do judiciário, dessa nova imagem do judiciário, de chegar mais perto, de conversar, de falar, de deixar a imposição para trás e procurar a solução de conflitos através dessa nova ferramenta? Pois então, Elda, eu não sei. Eu tenho a ligeira impressão que, na verdade, eu fui, antes de juiz, uma pessoa mais focada nesse atendimento social. Então, eu acho que a magistratura me deu a possibilidade de exercitar esse sentimento que eu sempre tive. Ai, que bom. Né? Eu fico muito contente, assim, porque eu sou muito apaixonado por esse assunto. Eu vejo que aí o senhor tira a capa de juiz,
Eu estou falando do senhor como representante que eu conheço mais de perto, mas eu estou falando de vários outros que estão na mesma situação, que tira essa capa de juiz e tentam chegar perto da população dizendo: vocês não precisam buscar o judiciário, vocês não precisam entulhar o judiciário com o processo. A gente pode resolver isso aqui, conversando, buscando de uma forma mais amigável a solução desses problemas. Se eu fico emocionada, eu vou acabar ficando emocionada também. Ah, mas é muito agradável, viu? É muito agradável, Helda. A gente ter a oportunidade de ser para a sociedade. Eu acho que isso é muito bom. Acho que é assim que a gente está no caminho certo. E eu fico emocionada junto com o senhor, mas assim, de lhe parabenizar por iniciativas como essa, de que busca resultados desse jeito numa sociedade que a gente vê tão diferente. Quando tem iniciativas assim, a gente tem que apoiar, a gente tem que divulgar, a gente tem que fazer as pessoas conhecerem que existe essa outra parte do judiciário que busca esses resultados, que busca a compreensão da população e que não é através de medidas ou de processos que se resolve as coisas. É conversando que se resolve tudo. É mais ou menos isso? Com certeza. Olha, doutora Xana, muito obrigada. De novo, parabéns. Desculpa por ter feito o senhor chorar. Não. A emoção é um sinal de paixão pelo trabalho. Com certeza. Gente apaixonada trabalha muito melhor. Se a gente for apaixonado pelo que faz, com certeza a gente faz bem melhor. Indiscutivelmente. Então, muito obrigada e um bom dia para o senhor. Obrigado, Helda. Bom mês, é sempre um prazer estar por aqui. Obrigada. E você já sabe, essa conversa aqui vai ficar à sua disposição no nosso site, no al.ma.leg.br/TV e também nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã, sempre com muita conversa, com muita notícia, com muita entrevista. Tchau.